Olá, queridos alunos, queridas alunas, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ter acesso à nossa quinta aula. Observem como o tempo passa rápido. Eu espero que vocês estejam envolvidos com a nossa disciplina, bem como as outras, que esteja sendo um tempo de aprendizado muito enriquecedor. Hoje nós vamos falar de gêneros literários e eu considero importantíssima esta aula, porque a partir delas vocês vão entender bem melhor a classificação dos textos, ao olhar o texto, identificá-los. Eu peço licença para poder compartilhar o material com vocês. Então, nós estamos no curso de letras, a nossa disciplina Introdução aos Estudos Literários. Hoje nós vamos estudar os gêneros literários, como eu falei, é a nossa quinta aula, e eu sou Valquíria Maranhão, professora desta disciplina. Para a introdução, é importante saber que para os estudantes de letras, conhecer o que é literatura, entender o que é e o que não é literatura, é muito importante. Elas são maneiras diferentes de expressar a realidade. Na prática, não é difícil distinguir um romance de um poema e uma obra de um estudo de uma obra de ficção. Esse conhecimento, no entanto, não é suficiente para que possamos distinguir as características da literatura das não literatura, como a gente já estudou em aulas anteriores. Para definir essas características, devemos deixar de lado o modo empírico de estabelecer distinções e adotar orientações que nos ajudem a identificar as diferentes concepções da realidade, concepção intuitiva e concepção racional. O foco desta aula será a classificação dos gêneros literários. Para isso, será considerado o conteúdo da obra literária. Espera-se que, no final desta aula, você seja capaz de compreender a importância dos gêneros para o estudo da literatura e de perceber que o conteúdo de uma obra literária vem da realidade e para ela se dirige. E, para melhor compreensão disso, é importante que você tenha identificado o fenômeno literário e percebido a relatividade do conteúdo e das funções da literatura, estudados anteriormente. Bom, como estamos falando de gênero, é importante sabermos de onde vem essa palavra. Então, é gêneros, que vem do latim, significa família, tipo, nascimento. Ao estudar os gêneros, nós estamos vendo a classificação disso. E para essa classificação, ela vem no intuito de evidenciar e classificando, nós entendemos bem melhor as obras, não é mesmo? Então vamos lá. A obra literária e seus gêneros. Um primeiro contato com a literatura é suficiente para que se perceba que as obras são diferentes. Essa diferença não se vincula apenas à existência de estilos de época, mas decorre também de outra questão, a do conteúdo e forma. As obras são diferentes no conteúdo e na forma. Esses elementos, se de um lado as distingue, de outro não impede que se assemelhem e constituam um grupo com afinidades entre seus elementos. O gênero das espécies e suas respectivas classificações nascem desse fato. Os gregos, os latinos e os clássicos modernos viram nos gêneros literários o poema épico, o poema lírico, a tragicomédia, a tragédia, a comédia, perfeitas categorias artísticas, inconfundíveis entre si, com base em obras que expressavam de forma exemplar essas categorias, criaram a teoria dos gêneros literários. Então, vamos lá. 3 grandes gêneros constituem esta teoria: o épico, o lírico e o dramático. E é óbvio que dentro deles nós temos os subgêneros. Então vamos lembrar do épico, que está ligado à epopeia, que é um subtítulo do épico. É um texto narrativo que vem para trazer
um efeito, trazer à tona grandes efeitos, sejam eles de um determinado povo ou de um determinado personagem. E dentro desses gêneros épicos, nós temos alguns clássicos, como Ilíada e Odisseia, de Homero. Temos também Eneida, de Vigílio, e temos Lusíadas de Camões. É importante lembrar que Lusíadas já é do classicismo. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de Ilíada e Odisseia, Homero traz ali um aspecto da Grécia, do povo grego. Já em Eneida, Vigílio traz um aspecto do povo romano. Bebendo nesta fonte, Camões pensou em trazer algo do aspecto do povo dele. Então, ele criou Lusíadas para falar dos portugueses. Nós temos o dramático, e aí eu coloquei aqui a rubrica, vou explicar sobre isso daqui a pouco. E o dramático, quando a gente conversa sobre isso, os alunos imaginam que esses textos, eles são aqueles textos de dor, né, de algo neste sentido, mas na realidade nós estamos falando do teatro, que é um texto apresentado por meio do diálogo. E dentro do teatro, nós temos os subtítulos, como a tragédia e o humor. E como nós estamos falando dessa questão de forma, de característica, de tempo e de época, esses textos, eles tinham as características de acordo com a atualidade, com a sociedade, com o que acontecia-se no momento. Então, a tragédia era um texto de elite, era um texto dos nobres, já o humor era justamente o contrário, não era da elite, e era um texto de uma linguagem muito coloquial. Mas, por se tratar de teatro, é um texto teatral, ele é escrito de uma forma de diálogo, e ali nós temos o atos ou cenas. Dentro disso, nós temos a rubrica, que é o que o autor pretende que o personagem diga, que o personagem fale. Então, nós não temos apenas um diálogo que acontece de forma linear. Nós temos ali um dito acerca do personagem. O personagem suspirou. Ao entender tal situação, o personagem demonstrou cansaço. Se vocês forem relembrar, por exemplo, de um texto teatral, escrito, vocês vão lembrar do Pagador de Promessa, de Dias Gomes, que é um texto belíssimo. Quem não leu, por favor, leia, que também tem o filme, várias peças teatrais, mas o filme e a obra são belíssimos. Por favor, tenham um contato. E ali vocês vão ver esse diálogo e a rubrica presente. Avalia-se o valor de uma obra pelo respeito à pureza do gênero a que ela pertencia e as regras definidas pelos teóricos para obtenção dessa pureza. Acrescia-se a isso o fato de ela ser maior ou menor. Acabei de dizer para vocês, tendo em vista o assunto de que tratava, se nobre ou menos nobre. As teorias de Aristóteles, Horácio e Boileau é um francês, né? Boileau, a expressão, foram cânones literários durante os séculos clássicos antigos e modernos. Algumas vezes foram negadas as categorias, sobretudo no século XVII, época do Barroco, quando, por imposição da literatura espanhola, gêneros de tradição medieval, como a farsa, tragicomédia, a novela e a cantiga foram cultivados. Sobre o cânone literário, no nosso material teórico, tem informações importantíssimas sobre esse gênero. E eu gostaria que vocês, por favor, estudassem, olhassem cuidadosamente sobre esse termo, para que vocês entendam com clareza o que é cânone, que vocês, durante a caminhada do curso de letras e depois atuando na formação por meio deste curso, na área profissional, vocês precisarão identificar. Os românticos representam radical oposição aos clássicos. Por essa razão, combateram todas as teorizações clássicas sobre os gêneros literários.
Para os românticos, não era lícito falar em gênero maior e gênero menor, gênero puro e gênero impuro. O que importava era a novidade de uma obra, sua atualidade, seu interesse, o que ela expressava da vida, elementos que não deveriam ser classificados em categoria. Claro, eu concordo. Os teóricos do positivismo e do naturalismo, influenciados por doutrinas acerca dos fenômenos biológicos, monismo, evolucionismo e dos fenômenos sociais, socialismo positivistas, nós vimos isso na aula anterior, viram o gênero literário como os fenômenos de natureza estética, como também social. Sabe por quê? Porque a tragédia grega ou o drama romântico, por exemplo, era um produto de determinado ambiente físico e social e de determinado momento histórico. A poética contemporânea, no que se refere aos gêneros, é descrita e analítica e não sistemática e sintética. Reconhece que o problema não comporta uma resposta simples e única, mas que se deve antes analisar e não codificar, e, sobretudo, não oferecer regra aos autores. Os gêneros não são limitados em números e, além disso, sofrem transformações. Por isso, alguns podem desaparecer e outros surgir. Também pode ocorrer uma mistura de vários gêneros em uma mesma obra. Além dessas constatações, outras também são relevantes. Por exemplo, alguns gêneros podem ocorrer mais do que outras as exigências ou necessidades de determinadas épocas, estilísticas ou autores. Há dificuldade de concentração de certas obras. Há escritores que se subordinam, apenas parcialmente aos arquétipos de gêneros, modificando-os ou renovando-os. Muitos gêneros se renovam ou renascem pelo contato com etapas primitivas ou populares da literatura. Resumindo, tudo o que se pensa hoje acerca dos gêneros literários, podemos dizer que um gênero, seja um romance, um poema lírico ou drama, é a combinação de um tipo de forma, prosa ou verso, com um tipo de composição expositiva, representativa ou mista, e um tipo de conteúdo psicológico, físico ou místico. Uma espécie de de uma variação dentro de um gênero. A poesia lírica é um gênero. Tem um tipo de forma, verso, um tipo de composição expositiva, um tipo de conteúdo, a psicologia do poeta. Dentro do gênero lírico, há várias espécies, o soneto, como eu falei para vocês, a ode, que é a questão da exaltação, do poema de exaltação, como a elegia, que fala da perda por meio da morte ou de uma separação, caracterizadas por determinada estrutura poemática, versos, estrofe, rima, determinado sentimento, amor, religiosidade, patriotismo e determinada estrutura do pensamento. No soneto, o silogismo e a repetição de uma ideia na lira. Os gêneros e suas espécies vêm surgindo ao longo da história da literatura. São resultados do poder inventivo de determinados escritores, influenciados pelo ambiente cultural em que são produzidos. Os gêneros literários e suas espécies não são produtos de leis genéricas e evolutivas, mas são classificáveis. Para isso, deve-se levar em conta os elementos essenciais de sua formação. E aqui eu trago para vocês um quadro. Veja o resumo das discussões atuais sobre os gêneros literários. Então, nós temos no primeiro quadro, gêneros literários à forma. Então, eu tenho aqui, dentro do gênero literário, eu tenho prosa e verso, forma, composição e espécie. Então, dentro da prosa, eu tenho expositiva, vem a oratória, epistemolografia, ensaio, representativa, teatro, drama e comédia, mista, ficção, romance, novela, conto. E aqui dentro do verso nós temos expositivo,
poesia lírica, poesia satírica, representativo teatro, tragicomédia, comédia, farsa, alto e misto, poesia épica, a epopeia, poemas heróico cômico. E no segundo quadro, nós temos o gênero literário espécies. E aqui nós temos as espécies e formas. Então, o gênero literário, poesia e prosa. Dentro da poesia, nós temos lírica, soneto, ode, como vocês já viram, e épica, poema, poemeto e epopeia. E a prosa, conto, novela e romance. Esta divisão de gênero foi proposta pela primeira vez lá na Antiguidade Grega pelo grande filósofo Aristóteles. Ele disse o seguinte, isso aqui é um resuminho para vocês entenderem o gênero, vocês nunca mais esquecerem. E todas as vezes que se falar sobre épico, lírico e dramático, vocês vão lembrar disso. O gênero dramático significa, segundo Aristóteles, a palavra narrada. E eu falei para vocês a característica que é a narrativa. E nós já conversamos sobre a narrativa. O que é um texto narrativo? Que tem narrador, personagem, tempo, espaço. O gênero lírico, para Aristóteles, seria palavra cantada. Então, a ideia do lírico, que está muito voltada para a música. E o gênero dramático, que, segundo Aristóteles, seria a palavra representada. Por isso, o teatro. Aqui nós temos as nossas referências utilizadas para a aula de hoje e eu espero que vocês tenham tido um momento muito bom nesta aula, um momento de boas lembranças, eu imagino, do que vocês estudaram no ensino médio e que isso seja provocativo para os estudos futuros. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima!